Boa tarde a todos. Meu nome é Amália e nessa sexta-feira está acontecendo essa transmissão às 1h30 da tarde, que é feita pela TV SEAC de Bauru. Como todos sabem, essa palestra faz parte do grupo Aulas da Vida, que durante o mês inteiro nós estudamos a doutrina espírita, que é o espiritismo. Falamos de Allan Kardec, falamos de Chico Xavier, falamos sobre o que é o Espiritismo na realidade e sobre o Dia dos Espíritas, agora nós temos o nosso dia, e falamos também sobre reencarnação. E hoje encerra-se o mês desse tema e eu resolvi trazer para vocês sobre o que é ser espírita. Se nós falamos tanto sobre o espiritismo, mas nós temos também de falar o que é ser espírita. Mas antes, vamos fazer uma prece. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui para mais um estudo do vosso Evangelho e da nossa doutrina espírita. Conto com a sua presença entre nós, Mestre querido, e que possas abençoar a todos os que estão nos ouvindo neste momento e a mim que estou falando. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. E que assim seja. Mas o que é ser espírita? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de que vocês fizessem uma pequena viagem comigo ao passado, viu? Vamos voltar no começo da era cristã, numa assembleia de pessoas muito simples, ouvindo com muita atenção um grande palestrante. E esse palestrante era Jesus. Ele já estava preparando os seus apóstolos, o seu povo todo, para aquela separação que já estava muito, muito próximo. E ele sabia que tinha que deixar ainda muitos conhecimentos, muitas orientações, muitos conselhos e, sobretudo, preparar todo aquele povo para a sua ausência. Os apóstolos, ouvindo atentamente todos aqueles ensinamentos, começaram a ficar temerosos e preocupados. Primeiro, pelo bem-estar do seu mestre. Segundo, pelo futuro daquela nova doutrina de amor que aquele ser iluminado tinha trazido até eles. E, naturalmente, passaram-se desde aquele momento a sentir-se órfãos daquela presença tão amiga, tão querida. É natural que todos crivassem Jesus com variadas perguntas. Estavam surpresos, tanta coisa ao mesmo tempo, ele os preparando para sua ausência. E começaram as perguntas. Simão Pedro foi o primeiro a perguntar para onde ele iria. Queria saber para onde ia o seu mestre querido. Tomé indagava onde ficava esse lugar, como ele poderia encontrar esse caminho. Filipe, na sua ingenuidade e fé, confiança, ele pede a Jesus que lhes apresente Deus, porque isso já se lhe bastaria. E todos muito preocupados, e Jesus vendo aquela preocupação, né? Então, tenta acalmá-los com aquela suavidade que lhe era característica, com aquela paciência, com aquela segurança toda. Lhes diz: eu não vos deixarei órfãos, né? Não se preocupem. Rogarei ao Pai
e eles vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique convosco para sempre, e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito a vocês. Jesus sabia naquela hora que não poderia revelar tudo àquele povo, ainda simples, intelectualmente falando. Teria uma boa moral, um bom coração, mas para o momento daquele povo, seria o suficiente o que ele já tinha ensinado, o que ele já tinha mostrado, para que as pessoas, através dos anos, se preparassem melhor para receber esse Espírito de verdade. Porque até então levaria muitos séculos para que a maioria, pelo menos um bom pedaço não a maioria, mas um bom pedaço da humanidade entendesse mais alguma coisa que ele queria dizer naquele momento. Tudo isso, pessoal, está no Evangelho de João, no capítulo 14. Quem gosta de manusear a leitura do Evangelho, vá procurar. Eu fiz um resuminho disso tudo. Vamos sair do século I, né? E vamos um pouco adiante. Vamos chegar até o século XIX, propriamente na França. Na metade do século XIX, na França, em Paris, que eu vou falar de Paris, corria a moda do momento, o tchan do momento, como diriam vocês, a demonstração das mesas girantes e falantes. Isso já era considerado um jogo de distração nos salões da aristocracia e também em algumas casas de família. Por quê? Organizava-se uma reunião de pessoas com um alfabeto e aquelas mesas girantes respondiam o que as pessoas queriam saber. Bem, era moda, talvez, em todos os lugares mais famosos. Era uma distração. Tudo isso, essas novidades, chegaram ao ouvido de um professor muito compenetrado, equilibrado, disciplinado. Não era apenas um professor, mas era também um filósofo, um matemático, muito inteligente e pedagogo. Era assim o que tinha de melhor na educação. Porém, professor Hippolyte Denisard Rivail era muito cético. Vocês sabem o que é cético? Cético é aquele que não acredita muito nas coisas assim, quase que não acredita em nada. Para ele acreditar, ele tem que ver e provar que aquilo está certo. E professor Hippolyte, foi convidado a frequentar uma dessas reuniões, que era na casa de amigos, de gente honesta, de gente de bom nome, onde os médiuns, né, alguns deles, não eram todos, recebiam essas mensagens do além através das mesas girantes. Ele foi várias vezes e numa dessas vezes ele pôde perceber que aquelas mesas girantes, por trás daquelas mesas girantes, existia uma inteligência que não era possível elas responderem maquinalmente o que lhe perguntavam. Então, por trás de tudo aquilo, segundo os seus exames, segundo as suas pesquisas, segundo a sua visão, deveria existir, sim, por ele ser muito cético, uma inteligência.
E num desses dias, uma dessas mensagens foi dirigida a ele, que ele teria uma missão pela frente e que ele tinha que cuidar muito bem dessa missão, porque essa missão teria dado a ele, antes dele reencarnar em nosso planeta, diretamente por Jesus. E depois ele fica sabendo que tudo aquilo que ele iria iniciar, não escrito por ele, deixo bem claro, mas ditado pelos espíritos superiores, que seria nada mais, nada menos de que o que Jesus já tinha prometido séculos atrás. Eu lhes enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E numa dessas comunicações, ele pergunta naturalmente quem era e dá o nome, o Espírito de verdade. E depois disso foram ditados esses mesmos, muitos desses mesmos médiuns que recebiam essas mensagens através das mesas girantes, se tornaram médiuns, já não necessitando mais das mesas girantes, mas médiuns psicofônicos. O que é médium psicofônico? Aquele que recebe mensagens do além através da fala. Ele fala que o Espírito lhe diz. E através da psicografia. Já não sei se seria necessidade mais, não teria necessidade mais das mesas girantes, mas o próprio médium poderia segurar o lápis e escrever. E aí, como eu digo sempre, se concretizava a promessa de Jesus quando fala sobre o Espírito de verdade aos seus discípulos. Todo esse acervo espiritual vindo do além consta numa série de 5 livros que abrangem questões científicas, questões filosóficas, questões religiosas, morais, onde Kardec formou, através de organizar essas mensagens, de compilar, ele conseguiu publicar 5 livros. Foram anos exaustivos de receber, corrigir, ele era um professor, né? Corrigir, organizar essas mensagens e publicá-las. Foram 5 livros distintos. O primeiro, em 1857, que foi o Livro dos Espíritos. O segundo foi em 1861, que é o Livro dos Médiuns. O terceiro, em 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, 1865, que é o Céu e o Inferno. E o quinto, a Gênese, em 1867. Mas não ficou por aí, não, porque ele também publicava uma revista mensal, um periódico mensal. Foram 12 anos de publicação, que se chama Revista Espírita. E podemos dizer que a nossa doutrina contém 5 princípios substanciais para todos nós que somos espíritas. É imprescindível você crer nesses 5 princípios. Primeiro princípio: crença na existência de Deus. Deus é único, não existe outro Deus, é um só. É onisciente, onipresente, é único. Isso nós temos que entender. Segundo, crença na imortalidade da alma. A morte, para nós espíritas, não existe. Nós sabemos que nós
Passamos por uma transformação de um corpo material para o corpo espiritual. Terceiro princípio, crença na comunicabilidade dos espíritos, quer dizer, o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. O quarto princípio, crença na pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Quinto, crença na pluralidade dos mundos habitados. Não é apenas o planeta Terra que tem humanidade. Ainda a ciência vai descobrir que existem outros planetas habitados. Não vamos esquecer o que Jesus já nos dizia. Vocês vão se recordar. A casa de meu pai tem muitas moradas. Dá para entender isso? Mas a pergunta inicial eu ainda não respondi, né? O que é ser espírita? Existe uma pequena definição do que é ser espírita que eu vou ler até para vocês. Ser espírita é encontrar nos evangelhos de Jesus e no espiritismo, essas 5 obras básicas, respostas para suas questões pessoais, buscando o seu crescimento moral, humano e espiritual. Contudo, meus amigos, ser espírita, ser um verdadeiro espírita, não é somente conhecer os 4 evangelhos. Não é somente conhecer todo o Pentateuco espírita. Não, não é somente isso. Vai muito mais além do que isso. E Kardec, já certamente conhecedor dos 4 evangelhos, ele era um estudioso e a sua missão requeria que ele soubesse dos 4 evangelhos, naturalmente. Pergunta aos espíritos da codificação, nesse primeiro livro, o Livro dos Espíritos, na questão 918, ele diz o seguinte: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Eu vou tentar interpretar essa pergunta. O homem estuda o Evangelho, estuda a doutrina espírita, e que prova que ele pode dar de que ele está evoluindo na hierarquia espiritual? Como está ficando o seu espírito nessa escala espiritual que existe? Porque nós sabemos também que existe uma escala espiritual, que seria a palavra hierarquia, desde os espíritos mais simples, inferiores, até os mais elevados. Então, os espíritos lhe respondem, os espíritos da codificação. Diz o seguinte: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreendem por antecipação a vida espiritual. A prática da lei de Deus significa o quê? Todas as religiões não têm os 10 mandamentos? Nós também temos, nós também já falamos sobre os 10 mandamentos. O que esses 10 mandamentos, Jesus resume em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, dentre todos os ensinamentos que ele deu ao povo, aos seus discípulos, isso que eu vou dizer para vocês está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48.
podem consultar. Ele diz a todo aquele povo que o seguia, aos novos cristãos, ele disse o seguinte: sede vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que estás nos céus. Sede perfeitos como Deus. Vocês vão me perguntar, mas nunca que eu vou chegar a ser perfeito como Deus. Vocês podem me dizer a isso? E eu também digo mesmo. E Jesus também disse isso. Mas, porque Deus é um só. Mas Jesus citou Deus porque no momento daquele povo era o que eles sabiam respeitar, era Deus. Se eles sabiam respeitar Deus, é porque eles acreditavam em Deus. Se eles acreditavam em Deus, eles iam procurar a sua evolução através de muito esforço para alcançar a sabedoria, para alcançar essa perfeição que não seria uma perfeição total, mas uma perfeição relativa, até chegar ao ponto de entender o que ele enviaria mais para frente. Porque naturalmente, com toda certeza, esses espíritos que estavam ali ouvindo Jesus reencarnariam ainda muitas e muitas vezes. E este ser iluminado, que nós sabemos que foi Jesus, sem dúvida nenhuma, também seguiu o mesmo exemplo que ele deu aos seus apóstolos. Para ele se tornar puro como ele é, ele também seguiu aqueles passos da perfeição. Porque Jesus não nasceu puro, não acreditem nisso. Ele também evoluiu como todos nós evoluímos, só que o seu espírito, há centenas, acho que até milhares de anos, que ele já vem nessa evolução. Ele é tão evoluído, pessoal, que ele é um daqueles espíritos que vê a face de Deus. E, portanto, diretamente Deus lhe deu a missão de cuidar, de orientar esse planeta Terra. E posso dizer a vocês, com toda certeza, que foi o espírito mais puro e perfeito que pisou nesse nosso mundo. Então, olha só, que nós podemos também evoluir. Vai demorar? Vai. Mas a nossa permanência temporária nesse mundo material é a nossa evolução espiritual e moral. Não se esqueçam disso, viu? Bom, sabedor disso, depois de muito estudo dos evangelhos, da mensagem dos espíritos superiores, Kardec chega a uma notável conclusão. E ele escreve isso. Um filósofo, ele diz: o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, são a mesma coisa. Olha que coisa mais linda. Você pode até dizer que não é espírita, mas se você for cristão, você já está fazendo a sua parte. Agora, para ser espírita verdadeiro, vai muita atenção, vai muito esforço, mas nós podemos também seguir o que Jesus disse para nós, ouvir, porque ele diz para todos nós: misericórdia eu quero e não sacrifício. Se você está pronto para renunciar a muitas coisas, para querer crescer espiritualmente, quanto mais depressa você andar, vai ser melhor para o seu espírito. Mas eu quero lembrar a vocês que o espírito
o espiritismo, um termo criado por Allan Kardec. E Allan Kardec foi um pseudônimo que ele adotou, professor Hippolyte adotou esse pseudônimo para escrever esses livros. E o próprio Kardec nos dá muitas sugestões de acordo com aquilo que os espíritos diziam a ele, ditavam a ele. São muitas sugestões para que a gente possa modificar a nossa vida, o nosso modo de pensar. Porque se Jesus diz, sede perfeitos, ele, Kardec, nos traz algumas sugestões. Vejam bem, sugestões e não imposições. O Espiritismo não impõe nada a ninguém, porque ele sabe que o homem tem o seu livre-arbítrio. Você faz aquilo que você acha que é melhor para você. Mas se de vez em quando a gente tem alguns lembretes, até de boas maneiras espirituais, eu diria, seria muito bom. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês, para sugerir a vocês algumas dessas boas maneiras. Vamos lá? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso qualquer espírita aprende desde que se inicia na doutrina. Começou o dia, você deve entregar o seu dia a Deus. Encerrou o dia, prestar contas a Deus. Durante o dia, pedir a proteção. Não acha que está aborrecendo ele, não, porque ele não se aborrece, viu? Reconhecer Jesus como guia e modelo, sim. Jesus como guia e modelo. Ele é um modelo, hoje, para nós, ele é o modelo mais perfeito que existe. Então, vamos reconhecer isso. Fazer o bem sem esperar recompensas. Isso nós aprendemos. Fora da caridade, não há salvação. Não é outro lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Ser indulgente para com as fraquezas alheias. Nós costumamos ser indulgentes, tolerantes, à beça conosco mesmo. Mas com o defeito dos outros, a gente, no instantinho, perde essa tolerância, né? Abolir a vingança da sua vida. Olha, sempre que possível, gente, de acordo com o seu crescimento, com o seu coração, perdoa as ofensas. Não quer dizer que você vai esquecer daquilo, mas comece desde já a treinar o perdão. É muito bom para a nossa saúde física e espiritual, viu? Executar o seu trabalho remunerado, o seu trabalho assalariado, com amor, com carinho, com dedicação, porque muitas vezes nós nos vemos na contingência de fazer coisas que nós não gostamos, que não está no nosso ser, principalmente na área de trabalho. Aí entra os companheiros de trabalho também. Eu diria a vocês, muita tolerância, muita paciência. Procure fazer aquele trabalho que no momento é o que tem para você, com amor, com carinho, que certamente Jesus vai ver o seu esforço e vai te proporcionar alguma coisa que esteja de acordo com você. Não se esqueçam disso, não faça as coisas com má vontade, viu? Saber que nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos muito que aprender ainda. Muita coisa pessoal. Outra coisa, respeitar a fé do outro. Respeito à religião, respeito ao ponto de vista do outro, contrário ao nosso. Porque muitas vezes nós queremos
impor nossas opiniões, nós queremos que o outro pense igual a gente. E nós sabemos que isso não está certo. Não se impõe nada a ninguém. Nós podemos alertar, aconselhar, falar de uma maneira carinhosa, simples, mas impor não. E não queira saber que espiritismo é melhor do que outra religião. A religião boa, meu pessoal, é aquela que modifica o ser humano para melhor, viu? Não se esqueçam disso. Se você é feliz na sua religião, está sendo útil ali, continue. Continue. Porque é ali que Deus quer que você esteja. É ali que Jesus também está ali. Deus está ali e Jesus está com você. Não mentir ou manipular as pessoas para levar vantagem, para lucrar alguma coisa indevidamente. Não idolatrar as personalidades populares, públicas. Idolatrar é somente Deus que a gente pode fazer isso, viu? Não fugir das misérias humanas, das misérias materiais, das misérias alheias. E nós sabemos que tem muito. E as pessoas, eu não consigo ver isso. Eu não consigo enfrentar isso. Faça um pequenino esforço. Vá até onde você consegue. Jesus já não deixa o alerta? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Se é muito sacrifício para você presenciar uma criança esquálida, faminta, doente, uma mãe sem recurso, é um quadro doloroso. Mas o nosso mundo ainda tem isso. Vá até onde você pode. Se você não consegue ainda encarar face a face, faça uma contribuição. Tantas ONGs que existem, o seu templo religioso sempre está te pedindo, é uma cesta básica, é uma contribuição. E isso, a maioria, não, eu diria que 99% reverte em benefício dos que não têm. Não se esqueçam disso. Cuidar da sua família com dedicação, com carinho. Às vezes você deixa a sua família em casa necessitando dos seus cuidados e vai cuidar de outros. É louvável. Não vou dizer que não é louvável. É louvável. Mas primeiramente, olhe à sua volta. Que às vezes estão precisando do seu auxílio material, do seu auxílio moral. Cuidar do corpo, né? Do seu corpo físico, do corpo espiritual também. Ambos precisam ser bem alimentados. Ambos têm que ter alimentação, tanto para o corpo físico quanto para o corpo espiritual. E nós já falamos sobre isso no Aulas da Vida. Respeitar, cuidar, zelar, eu diria, zelar da Mãe Natureza. Quando nós vemos como está a nossa natureza, dá vontade de chorar. E dentro da natureza, os animais, nossos irmãos menores, não se esqueçam disso também. Quando você pode, cuida dos animais, cuida da natureza. Saber usar o seu livre-arbítrio, principalmente nas horas do convite às tentações mundanas. São as drogas. Aí eu incluo o cigarro, a bebida, comer demais, comer demais, comer tudo quanto é coisa que você vê à sua frente, porque aí eu volto lá no corpo físico. O que você está ingerindo? Você está cuidando do seu corpo físico com alimentação? Quantas doenças
que existem, oriundas da má alimentação, do sexo descontrolado. Quantas doenças que existem, meus amigos, que a gente poderia evitar, que nós poderíamos usar do nosso livre-arbítrio, sim, para dizer não a tantas coisas prejudiciais, não é mesmo? Combater sem descanso o orgulho, o egoísmo. E eu não vou falar muito sobre isso, que eu vou querer fazer uma palestra somente sobre isso, viu? Portanto, fiquem atentos ao Aulas da Vida. Combater qualquer tipo de preconceito, meus amigos. Seja de raça, né, de etnia, seja de cor, preferências sexuais. Combatam, combatam. Todos nós somos filhos de Deus. Se estamos neste planeta, é porque nós somos imperfeitos, à beça. Às vezes, quantas centenas de anos você levou, eu levei, para chegarmos até aqui hoje, talvez sem o vício do cigarro, ou sem o vício do sexo em desvaria. Quantos milênios nós já levamos para chegar aqui? E eu tenho que lembrar a vocês que existem muitos espíritos novos entre nós, que através do seu exemplo, eles também podem mudar as suas concepções, os seus conceitos de vida. Porque, queira ou não queira, a nossa vida pode ser um exemplo para muitos. Não que você esteja se arvorando a ser um ser normal, maravilhoso e perfeito. Não, nós ainda não alcançamos. Jesus nos aconselha sede perfeitos, mas talvez o que você já conseguiu pode ser exemplo para muitos. Como disse Erasto, um espírito sábio da codificação, ele deixou escrito isso e eu vou tentar passar para vocês da maneira mais fidedigna possível. Ele diz o seguinte: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Olha que sabedoria! Rejeitar 10 verdades e não aceitar uma única mentira. Aí sim seria o uso do seu livre-arbítrio. E eu espero que vocês já estejam conseguindo. Tanta coisa que nos passam, tantos fake news, né? Hoje é a palavra moderna para mentiras de mídia, né? E nós sabemos que existem muitas das pessoas querer te convencer, propagandas, né? Querer te convencer, querer mudar sua cabeça. Mas Jesus também disse: seja o teu dizer sim, sim ou não, não. E para encerrar, meus irmãos, minhas irmãs queridas, queridos, eu vou ler para vocês uma frase de Allan Kardec, viu? Ele diz o seguinte, isso é para nos animar um pouco, porque ser um verdadeiro espírita, acho que ainda vai alguns bons anos, dezenas de anos talvez, mas eles nos deixam um alento, eu diria. Ele diz o seguinte: enfim, ser espírita é saber que somos espíritas dentro e fora do nosso templo religioso. E ele complementa: reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, não desanimem. Existem outros milhares de sugestões para que a gente possa crescer um pouquinho mais. São lembretes amigos. Eu posso dizer que são lembretes amigos. Mas Kardec, então, nos deixa essa teoria de que reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu diria o verdadeiro cristão, como Jesus já nos ensinou, pelos esforços que nós fazemos para modificar os nossos conceitos morais e evolução espiritual que não cessa nunca. Então, são os esforços que nós fazemos na realidade que nos torna um verdadeiro espírita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Aulas da Vida sempre tem um tema mensal e agora no mês de maio o nosso tema vai ser as mães. Não percam. Fiquem todos na paz de Jesus.